preciso fazer pós para ser especialista na área previdenciária? Eu falo o seguinte, hoje a gente fala muito de especialização. Então você que está chegando agora aqui na minha live, a gente sempre responde trazendo para a realidade previdenciária de mais de 12 anos que eu vivo. Eu sou professora, eu sou palestrante, eu tenho um curso e a gente sempre fala isso. A previdência é um mundo. É um mundo de possibilidades e de benefícios. Nós temos mais de 8 tipos aí de benefícios, sem contar as espécies que podem variar disso. E a gente fala o seguinte, após a ideia de quem sai da faculdade e se torna aí bacharel, vai fazer uma prova, pega a carteira, a ideia é correr e fazer pós-graduação, sem nunca ter visto nada de previdência, sem conhecer nada do INSS, sem nunca ter acessado o site do meu INSS. E aí eu falo, uma pós é ótimo para quem tem uma bagagem. Eu falo o seguinte, vão te dar um mapa muito grande, mas não vão te explicar os caminhos. E se você buscar a primeiro conhecer os benefícios, os tipos de segurado, inclusive você vai se identificar com essas situações. Aí depois que você tiver feito primeira vez que você acessou meu INSS, aprendeu a baixar um CNIS, aprendeu a atender um cliente previdenciário, que é um cliente distinto, ele vem com muitas dores. Aí você pode até pensar em fazer a pós-graduação, mas a pós por si só, ela não vai te tornar uma especialista prática na atuação. O que vai fazer isso é o tempo de voo. Eu falo assim, é o tempo de guerra, é o tempo da batalha, é o tempo quando você vem um cliente no seu escritório ou no atendimento online, né? Porque a gente nem precisa de escritório hoje para fazer nosso trabalho no INSS. O tempo que você tem com esse cliente que vai te moldar. E aí depois, se você quiser fazer sua pós-graduação, até para você falar que você tem essa expertise, ótimo, mas busque a prática, busque conhecer o cliente, busque conhecer os benefícios, se identifique. Nós temos, conforme eu falei, uma vasta possibilidade de trabalho. Eu tenho colegas que só fazem planejamento. Eu tenho colega, e eu falo assim, só planejamento, eu até falo com meus alunos, é um mundo, tá? Só planejamento é muita coisa. Eu tenho colegas que gostam de auxílio em capacidade, são especialistas nisso, então você pode também subnichar a previdência, se especializar nos seus estudos baseado na sua prática. E quando for interessante para você, você faz sua pós-graduação, mas não pense que você vai fazer uma pós-graduação que você vai sair já atendendo o cliente, já sabendo cobrar, já sabendo da entrada no INSS. Isso não existe. Eu tenho alunas que já estão na segunda, terceira pós e agora estão aprendendo a prática previdenciária. Então, não limite a sua atuação, não condicione a sua atuação numa pós-graduação, porque essa não é a realidade, tá? Você realmente precisa de campo de batalha, de aprender a acessar o site, aprender a acessar o GERID, ver os percalços, ver os detalhes que como que faz uma entrevista, como analisa um CNIS, como analisa um PPP, quais documentos pedir, e isso aí após ela vai demorar aí para te dar. Então não adie sua atuação porque você não tem pós. Comece a trabalhar e se necessário for você faz, tá? Porque você imagina você esperar mais 1 ano e meio aí depois de 5 anos de faculdade para você começar a atuar, porque você entende que só assim você vai poder fazer. Não caia nessa, porque já tem muita gente fazendo, se especializando, subnichando a previdência, aprendendo cálculo, aprendendo benefício específico, inclusive tendo a inteligência de verificar o campo de atuação dele, o mercado de trabalho, para ver o que ele precisa fazer. Não adianta você estar num mercado que é industrial, numa cidade industrial, e você se especializar em rural, sendo que raramente vai bater essa situação no início para você, porque depois a gente explica aí como você pode ampliar isso, tá? A segunda pergunta, onde posso encontrar meus primeiros clientes? Eu sempre falo isso com os meus alunos, tá do seu lado aí, ou é você mesmo,
Então, você que nunca viu como que funciona o site do meu INSS, que não sabe como é que é, ou seu pai, com certeza seu pai trabalhou, com certeza seu pai pode ou estar para aposentar, ou já aposentou, ou uma tia está doente, o cliente está do seu lado, está no ambiente que você frequenta, na igreja que você vai, em todos os lugares. É porque a gente é aquela história, enquanto a gente não escolher um carro, a gente não vê o carro. Enquanto a gente não vê a possibilidade, parece que essa possibilidade não está diante dos nossos olhos. Mas quando você estuda as questões, por exemplo, auxílio incapacidade temporário, quantas pessoas estão, conforme eles mesmos falam, encostados, né? Encostados e depende de um benefício, vão passar por uma perícia, ou estão passando por uma perícia, e você, como advogada, como advogado, nunca perguntou como está aquela situação. Então, um colega seu, o amigo do seu pai, a gente teve aí revisão da vida toda, nós vamos ter pente fino, tá? Em breve nós vamos ter pente fino, já tem muita gente aí correndo atrás de laudo médico. Então, todas as vezes que a gente vê problema, significa para nós advogados possibilidades de atuação, tá? Não fique chateado porque vai ter pente fino, não fique chateado porque o INSS está indeferindo. Por quê? Porque esse é o nosso trabalho. E se o cliente tem a inteligência de nos procurar antes, as chances do êxito dele é muito maior. Por quê? Porque você vai aprender a fazer um PAP bem feito, um processo administrativo bem fundamentado, bem preparado para você buscar o direito do seu cliente. Então, você pode encontrar em qualquer lugar, até mesmo na rede social, tá? Se você entender que ali é um lugar que hoje a OAB permite, através do provimento 205, você produzir conteúdo de relevância para a sua audiência, falar daquilo que ele quer ouvir. Se as pessoas querem ouvir sobre auxílio incapacidade, sobre aposentadoria, sobre pensão por morte, salário e maternidade, por que você não pode produzir um conteúdo jurídico voltado para essas pessoas? Também é ali, né? Trazer esse ambiente digital para o seu negócio, para o seu trabalho, também é permitido, gente, não é proibido. Eu falo o seguinte, a OAB se modernizou, entendeu o movimento do mundo e a importância de se estar na rede social e usar esse meio de forma ética, né? Nós, advogados, precisamos seguir o código de ética e falar de acordo com aquilo que é permitido, e sim produzir conteúdo, né? E através disso a prospecção de clientes ela acontece de forma muito natural, tá? De forma muito natural. Deixa eu tomar meu cafezinho aqui porque a live é cafezinho. Meu copo é chiquérrimo, ó. E aí, isso faz sentido para vocês? Você que tá aqui comigo toda semana aí, faz sentido? Você tem dúvida de onde encontrar seu cliente? Você tem dúvida de fazer essa prospecção? Eu tenho alunos que não têm dificuldade nenhuma em prospectar, inclusive aprenderam a usar o coworking, porque ainda não tem um escritório, aprenderam a usar cafeteria para atender o cliente, estão se virando no 30. E você, qual tem sido aí a sua desculpa de não ter cliente ou não saber atender? Qual é a sua dificuldade? Para a gente estar trazendo também aqui conteúdo que vá te atender. E se a sua dificuldade é essa, eu falo o seguinte, tem solução e tem soluções rentáveis onde você pode alcançar esse cliente. Tanto do seu lado, existem técnicas de você identificar esse cliente, tanto da pessoa que está ao seu redor. Eu falo, o primeiro lugar que você está seu cliente é dentro da sua casa, dentro da sua igreja, da sua associação, mas você precisa falar daquilo que você faz para as pessoas perceberem a importância do seu papel como advogada previdenciarista ali onde você está inserido. Não adie isso, tá? Enquanto você está quietinho aí, advogada 007, tem um monte de gente falando no seu lugar. E eu falo para você, às vezes não tem nem o conhecimento que você tem, tá? Mas a pessoa fala, então ela demonstra uma autoridade, né? Então sai aí da concha, comece a se movimentar, comece a falar, porque esse cliente ele vai vir, ele vai buscar você.
A terceira pergunta, eu vou acelerar porque eu quero muito falar sobre a aposentadoria da pessoa com deficiência, das perguntas que me enviaram aqui e como hoje nós temos aí o Dia Nacional de Luta da Pessoa com Deficiência. Eu preciso focar nisso e para vocês entenderem qual a importância, o seu papel para garantir o direito dessa pessoa com deficiência, tá? Então a terceira pergunta é: sou advogada trabalhista, em quais casos eu posso oferecer serviços previdenciários para os meus clientes? Vale a pena aprender nessa área? Então olha só, eu sempre falo aqui nas minhas lives da sinergia que existe entre a previdência e diversas áreas do direito. E com certeza o direito trabalhista, né, que também é um direito social. E a gente sabe que algumas questões que vão fazer influência na previdência começa na esfera administrativa, na esfera trabalhista. Por que eu falo isso? Quando você busca um reconhecimento de vínculo, você que é advogada trabalhista, busca um reconhecimento de vínculo, verbas rescisórias, tempo especial que vai impactar na vida do seu cliente, na esfera previdenciária, esse processo trabalhista ele tem que ser feito com muito cuidado. Por quê? Porque o INSS não fez parte desse processo, dessa ação. Então, a prova que for gerada ali no processo trabalhista vai afetar a previdência, mas tem que ser feito direitinho. Então, eu acho que vale a pena aprender sim, pelo menos se você não tem interesse de atuar, mas pelo menos você saiba como funciona para que o seu processo trabalhista fique melhor. Atenda aos requisitos. Nem todo processo às vezes vai servir na esfera previdenciária se não for tomado alguns cuidados, algumas observações. E aí a gente mata o direito às vezes do cliente. Outras questões também, você que é advogada trabalhista, tem na sua gaveta uma série de clientes nessa situação que eu falei, que você conseguiu tempo especial, conseguiu várias coisas, mas esqueceu aí de pedir um PPP, esqueceu de observar algum detalhe. Esse cliente ele vai precisar desse documento, às vezes ele vai precisar de uma perícia, e aí você, como advogado trabalhista, pode fazer ações na trabalhista visando a previdência e o cliente já está aí na sua gaveta. Eu já fiz ações declaratórias de PPP na esfera trabalhista, só para preparar o documento e levar para a esfera previdenciária. E hoje a justiça, inclusive nas decisões, tem falado que isso tem que ser corrigido, feito lá na trabalhista, que não cabe a eles, principalmente no juizado. Por isso que a gente ensina aí as técnicas de você fazer um processo bem feito, ainda que seja para garantir um processo judicial melhor, você precisa aprender a fazer um processo administrativo bem feito, bem fundamentado, bem comprovado, com provas robustas, com impugnação. Gente, na esfera administrativa a gente faz impugnação também. A gente impugna laudo do médico, a gente impugna laudo pericial em cima de PPP, para que a gente prepare esse processo, para quando a gente for na justiça a gente não tenha problema. E isso começa tudo, às vezes, na esfera trabalhista, sem falar nas outras áreas do direito, mas na esfera trabalhista eu falo o seguinte: é minha irmã gêmea, a esfera trabalhista. Você que é advogada aí, você é irmã gêmea da advogada previdenciarista e precisa perceber o ouro que já está aí dentro do seu escritório, dentro da sua gaveta, o patrimônio que você tem aí previdenciário. Basta você se movimentar para que você vá encontrar. E agora a cerejinha aí do bolo que eu queria falar com vocês, tá? Eu vou realmente dedicar tempo aí para vocês com relação ao Dia Nacional da Luta da Pessoa com Deficiência. Então, se você tem sua pergunta, deixa aqui no chat que eu vou ter o prazer de responder. E conforme eu falei com vocês, a pessoa com deficiência, o direito da pessoa com deficiência, a inclusão dela já estava com previsão legal desde a Constituição, no artigo 201, lá na Constituição, parágrafo 1º, já tinha previsão da necessidade de incluir essa pessoa no mercado de trabalho, trazer políticas de inclusão
para essa pessoa. E só com a instituição da Lei 11.133 de 2005 foi trazido conscientização dos meios aí de inclusão da pessoa com deficiência na sociedade. Tá? E o que isso cabe a gente? Me enviaram aqui quais os direitos, né, com relação à aposentadoria, principalmente, que há uma confusão aí. Então, você que tá chegando aí, bom dia, Raquel, Querino, Vanessa, bom dia para você. E a gente tá aqui falando sobre a pessoa com deficiência, os direitos dela que vieram, e hoje a gente está comemorando isso. E aí o que você pode estar perguntando assim, tá bom, que de relevância a gente traz essa situação para a área previdenciária? A começar pelo nosso papel como advogadas. Por quê? Porque nós somos canal de justiça social, nós conhecemos a regra técnica e como a gente pode ajudar essas pessoas. E muito se confunde a respeito da aposentadoria, e me fizeram muitas perguntas voltadas para a questão da aposentadoria, tá? E aí o que aconteceu? O direito à aposentadoria diferenciada para a pessoa com deficiência surgiu com a Lei Complementar 142 de 2013. Olha quanto tempo levou, mas graças a Deus houve essa movimentação legal, né, da legislação para realmente trazer algo palpável, algo prático para a pessoa com deficiência. E aí você pode estar se perguntando aí, para quem é esse direito? Que deficiência é essa, tá? Então a pessoa que trabalhou nessa condição de pessoa com deficiência, ela vai ter alguns benefícios, algumas relevâncias com relação ao tempo de contribuição dela, tanto na aposentadoria por idade quanto na aposentadoria por tempo de contribuição. E aí você fala, tá, mas aonde está a oportunidade de atuar numa área voltada para essa? Primeiro, nosso papel social, né? Como a gente pode fazer diferença na vida das pessoas. E nós temos, gente, pasmem, 45 milhões de pessoas com deficiência, o PCD, no Brasil. 45 milhões de pessoas, segundo o IBGE, representa 23% da população, tá? 23% da população é muita gente que sequer imagina que ela pode ter um redutor na aposentadoria, pode ser exigido um tempo menor para ela concluir. E com a reforma da Previdência, essa aposentadoria da pessoa com deficiência não sofreu grandes impactos, a não ser com relação praticamente não sofreu alteração, tá? E nós temos aí você fala assim, tá, mas qual o benefício a pessoa que é diagnosticada com uma deficiência, passa por uma perícia, tem essa situação, pode se beneficiar dessa Lei Complementar 142. Gente, e quando eu falo deficiência, eu acho que dá um boom na nossa cabeça, principalmente se a gente não atua. É qualquer deficiência, seja física, mental, sensorial, intelectual, que essa pessoa vai estar sendo enquadrada numa situação de grau de deficiência. Nós temos o grau leve, o grau moderado e o grau grave, e tudo isso implica em redução. E se você sabe isso, quando você vai atender o seu cliente, que você coloca isso na entrevista, se ele tem, porque às vezes a deficiência não é perceptível. Eu analisei uma jurisprudência numa pessoa com deficiência de depressão. Ela tem uma depressão. Só que não é uma depressão que está sob controle, é uma depressão que agravou, se tornou grave. Isso é medido através de provas médicas. Mas eu estou trazendo aqui a oportunidade para você que está aqui acompanhando. Então, olha só para vocês terem uma ideia. Se a pessoa for diagnosticada lá, na hora que ela for passar pela perícia e for verificada na perícia, tem uma regra disso, tá, gente? Tem toda uma regra. O grau da deficiência dela for leve, vai ser exigido dela aposentadoria com 33 anos de tempo de contribuição se for homem e 28 se for mulher. Então, isso tudo traz aí, antecipa uma situação, porque essa pessoa ela já está numa condição
que não é igual à sociedade, ela tem um redutor. Então, para trazer uma igualdade para ela, eu preciso fazer com que ela seja compensada nesse tempo. E aqui muita gente confunde, tá? Mas aqui também tem ouro. A aposentadoria por idade da pessoa com deficiência também sofre redução na idade, igual faz para o segurado especial. O homem aposenta aos 60 e a mulher aos 55. Aqui a gente tem mais trabalho porque a gente vai ter que provar 15 anos na condição de deficiente. Você imagina aí, às vezes você nem passa pela sua cabeça essa situação e você nem coloca na sua entrevista. E aí seu cliente tem uma deficiência, tem uma situação, ou ele sofreu um acidente no trabalho, tá lá 15 anos trabalhando. Até coloquei esse exemplo aqui. Pessoal, um homem, 15 anos trabalhando, ele sofre um acidente. Aí esse tempo de 15 anos é comum, né? 15 anos ele trabalhava, sofreu um acidente, perdeu uma vista, ficou com uma deficiência que tirou ele de uma forma de igual. Ele tem uma redução da capacidade dele. E aí existe também, gente, até uma tabela de conversão para ver o tempo que essa pessoa vai ter que trabalhar na condição de pessoa com deficiência e garantir aí uma aposentadoria mais rápida. E tudo isso, todas essas questões que a gente está comemorando hoje, mas eu falo, é comemorar, mas sempre pensando em lutar, porque você imagina, desde 1998 a gente só foi trazer efetividade à Constituição muito depois, né? E com a lei complementar, que é a 142, só em 2013. Então tem 10 anos, então muita coisa é para se comemorar sim, mas nós como canal de justiça, como advogada que atua garantindo esse direito, a gente precisa aí estudar, trabalhar para garantir aí o direito de quase 45 milhões de pessoas. Aí eu pergunto para você, que foi a pergunta 2 da colega aqui, onde eu posso encontrar meus primeiros clientes? Eu tô falando para você que tem 23% da população tá precisando de você. Exatamente, Bia, a luta continua, tá precisando de você. Então, quantas pessoas? E tem uma técnica, gente, para fazer isso. Inclusive, até a pessoa que aposentou aí por um tempo comum e tinha deficiência e não sabia, você pode chamar essa pessoa, fazer uma revisão e melhorar a vida dela em termos financeiros. Então, imagina o que você pode fazer. Isso faz sentido? Você que está aqui nessa live, você já teve uma pessoa nessa condição e não tinha esse conhecimento? Chama essa pessoa de volta, faz a revisão. Vai passar por perícia, vai ter que ter a documentação técnica. Esse grau de deficiência, ele pode ser moderado, que exige 29 anos para o homem e 24 para a mulher, e grave. 25 anos para o homem, 20 anos para a mulher. Você imagina, desculpa a campainha, gente, estou no escritório. Você imagina o que você muda na vida dessa pessoa. E a pessoa por idade, que trabalhou uma vida toda nessa condição, tem 15 anos que ela contribui como deficiente, né, na condição de deficiente, trabalhando, possibilitando a inclusão dela nessa situação. A gente consegue aposentá-la com 60 anos se o homem e 55 anos para a mulher. Então, assim, temos muito que comemorar? Temos 10 anos, né, da Lei Complementar 142. Essa lei, ela traz todo esse regramento que eu falei para vocês, inclusive como é medido esse grau, essa situação de deficiência, né? Porque quem vai determinar isso é o perito. Ele vai ver pelo índice de funcionalidade, de acordo com a CIF, que é a classificação internacional de funcionalidade. Tem toda uma técnica, e aí a técnica deixa com a gente, que a gente aprende. Garante aí o direito do seu cliente, estude esses casos que já passaram na sua mão e você nem sabia. E a deficiência das pessoas, de 45 milhões de pessoas no Brasil, 23% da população é física, mental, intelectual e sensorial. Eu falei aqui de um caso de uma cliente de depressão grave. Houve uma piora, uma situação que afetou, tirou ela completamente
do eixo do mercado de trabalho de uma forma que não tem mais como. E aí isso aí é definido pela perícia e a gente consegue inclusive aposentar essa mulher, esse homem com redutor de idade. Isso faz sentido para você? Você tem dúvida? Você sabia disso? Me conta aqui. Fala aqui pra mim, já passou esse cliente aí pra você e você nem sabia? E eu vou falar ainda aqui, ó, o melhor disso aqui. Nós temos aí a tabela de conversão que faz essa conversão do tempo que a pessoa trabalhou no comum e o tempo que ela tem que fazer na condição de deficiente. E agora eu vou falar, sabe o que é bacana nesse benefício? O valor do benefício. A gente sabe como houve um prejuízo aí com relação ao cálculo das aposentadorias, né, que antes era exigido 35 anos homem, 30 mulher, e tinha o fator previdenciário, mas a gente calculava aí com base nos 80 maiores salários de contribuição, eliminando os 20 menores salários. Com a reforma a gente fez o quê? Hoje a gente usa todo o período básico de cálculo, a gente chama de PBC. Gente, desculpa ser tão técnica, mas para vocês entenderem. E hoje usa os 100% do PBC, mais a condição aí das regras de transição. Sabe como que é o cálculo da aposentadoria por idade? É 70, igualzinho era antes da reforma, 70% mais 1% para cada 12 meses, para cada ano, então limitada a 100, né? A pessoa tinha 70 mais 30, ótimo, tá? Só que até a reforma, tá? Até a reforma a gente fazia os 80 maiores salários e eliminava os 20, tá? Depois da reforma houve essa mudança toda aí que vocês já sabem, o coeficiente é 60. Por tempo de contribuição, hoje é 100% de todo o PBC. Só que, nesse caso aqui, o fator previdenciário ele só entra se for para aumentar, para subir, para melhorar. Então, assim, também é importante conhecer isso, né? Saber como é benéfico na hora do cálculo do benefício. Então, assim, tem muita coisa bacana que a gente pode garantir aí para o nosso cliente que é PCD, né, pessoa com deficiência, e hoje é a comemoração do Dia Nacional da Pessoa com Deficiência, a luta continua, e quem vai degladiar, quem vai estar na frente aí dessa luta somos nós, advogadas e advogados, que tem essa paixão pela área previdenciária, que entende a importância da prática previdenciária na esfera administrativa, dispostos e dispostas a lutar para garantir o direito dessa pessoa que trabalhou numa situação de desigualdade, porque toda a lei complementar 142 foi para trazer inclusão dessa pessoa, trazer melhoria para essa pessoa, tá? E aí o coeficiente, voltando aqui, estão me perguntando, o coeficiente é 100%, tá? A pessoa não vai entrar nessa situação aí do novo coeficiente da reforma. Se vocês depois quiserem saber mais sobre esse benefício específico, a forma de cálculo, essas coisas, a gente traz aqui na live para vocês, aprofunda esse assunto. Eu acho que é muito interessante de você conhecer a aposentadoria da pessoa com deficiência, o PCD, saber que tem redução no tempo, tem vantagens com relação a, eu falo assim, vantagens com muitas aspas, né, gente? Porque essa vantagem, ela é inclusiva, é para incluir, é para trazer uma inclusão da pessoa que já está no mercado de trabalho com uma limitação. Então, essa é uma compensação por conta dessa limitação. Eu falo que é o direito, a justiça doce, né? É equidade, é tratar os desiguais na medida da sua desigualdade e trazer ele para o patamar para que ele possa estar no mesmo nível de direitos, de deveres,
né? E isso aí que se comemora, né? Essa inclusão que foi garantida pela nossa Constituição, veio com a Lei Complementar 142, então dá uma lidinha nessa lei, você que é meu aluno e tá aqui sempre comigo nessa semana aprendendo, não deixa de ler para você aprender, e quando você aprende, realmente você entra nessa luta. 45 milhões de pessoas vão precisar de você, tá bom?